GICAI, e o que me traz a pedir o espaço, agradeço a concessão, é justamente para nós tratarmos a respeito do que já foi mencionado pelo vereador Beto, pela vereadora Bruna, pelo vereador Busnello, a respeito de nós termos finalmente implementado a nossa política pública no assunto inerente à proteção animal. Bom, nós temos uma lei de 2013, que foi uma conquista de muitos anos anteriores. Então, para nós chegarmos a termos uma lei, como diz o vereador Busnello, professor de Direito, uma lei muito boa, vocês, a sociedade, todo mundo há de reconhecer que foi uma luta árdua e dedicada. E é uma coisa que merece todo o mérito e o nosso respeito. Então, vamos honrar as pessoas que fazem cidadania, que lutam pelo direito de quem não tem defesa. Crianças, idosos e os nossos animaizinhos. Nós temos uma obrigação para com os seres que estão sob nossa tutela. E os cães e gatos sofrem muito na nossa negligência, das nossas faltas de políticas públicas. Especialmente em Juí, o voluntariado tem assumido e tem sido jogado nessa gestão, ainda mais que nas anteriores, que também eram muito negligentes, a responsabilidade sobre o acolhimento ou tratamento de um animalzinho abandonado em rua. É completamente inadmissível. A nossa lei prevê o recolhimento de animais, o tratamento, uma campanha, um projeto permanente de castração, isso previsto no corpo da lei. No artigo 42 fala da dotação orçamentária própria. Então, hoje, nós estamos com o PPA chegando a essa casa. O PPA antigo, eu não sei se foi modificado nesse valor, mas tinha, então, como um grande avanço apontado pelo prefeito, o valor de 1.300.000 para os próximos 4 anos. Bom, amanhã será a grande surpresa da apresentação do que será feito de políticas públicas. Estamos realmente muito ansiosos. Mas gostaríamos de ter participado 99% mais da elaboração disso. Eu tenho 52 anos de idade, 25 anos de proteção animal. Eu só dediquei valores, tempo, amor e muita reflexão, muita busca de experiência, muito sofrimento, muita dor, para mim poder chegar aqui e dizer que eu represento o direito dos animais. A ONG que eu constituo, que eu sou presidente, é de 2016. A finalidade do GICAI foi questionada para mim pelo secretário. Por que a ONG não faz o atendimento em um animal? A previsão estatutária eu mandei para os vereadores. O estatuto está na mão de vossas senhorias, nos e-mails de vocês, que eu mandei um e-mail para todo mundo. O GICAI, ele veio ser concebido para fiscalizar as políticas públicas para os animais, para fiscalizar a aplicação de verbas. Então, eu diria que 1.300.000 é para 2 meses de proteção animal verdadeira em Juí. Só que a questão é que nós temos um pequeno problema. O prefeito falou aqui, no dia da apresentação do PPA, que seria a primeira vez que vai ser colocado R$300 mil. Mas é a primeira vez que nós temos uma sentença transitada em julgado para cumprir. E que foi advertido pelo juiz na sentença de que não é intromissão do outro poder, se o poder que está determinado, aliás, a lei foi sancionada em 2013 com uma vacância de 1 ano e meio. A maior vacância da história. Busnello mencionou isso na legislatura passada. Vossas senhorias aqui são a 3ª turma de vereadores e eu continuo com o mesmo tema, a mesma tecla. Eu sou o chato. A dona Adelaide é a chata. Porque nós queremos que uma lei que foi batalhada, que foi difícil de aprovar, Rosane Simon está aqui, foi vereadora, Busnello, Mutley, vereadores antigos de outras gestões, vão confirmar isso. Birertal é um dos criadores da lei. Adame, do tempo da formulação. Então, gente, é inadmissível nós dizermos que agora, em pandemia, ontem eu vi a matéria na TV Record, aumentou 70%, em 500 ONGs apuradas, aumentou 70% o abandono. As pessoas estão passando fome, gente. A crise da pandemia está pegando todo mundo. Os animaizinhos é mais, porque antes da pessoa passar fome, o animalzinho dela passa fome. E a responsabilidade desse animalzinho que é jogado na rua, ou que está reproduzindo de forma desordenada, sem desejo, é do poder público. Nós temos centenas de jurisprudências no Brasil inteiro. Não nos façam esse desaforo de perguntar para o juiz
sem Ijuí, também é de responsabilidade do prefeito. O animalzinho na rua não é de responsabilidade de quem colocar ele para dentro e dar um potinho d'água para ele, gente. É isso que está acontecendo. Isso é uma aberração. Eu espero que amanhã as aberrações acabem, porque é o que nós esperamos. E nós não concordaremos com nada menos do que tudo. Nós queremos tudo da proteção animal. Não precisa, não é possível, não é crível a gente imaginar que em 1 ano, 2, 3 ou 4 vai se resolver o problema, como disse o Busnello. Concordo. Só que nós temos que traçar uma linha que é em cima da construção que vem sendo edificada. Honrar o trabalho de quem fez lá atrás. Honrar a Regina Becker, que foi deputada, que é secretária, que veio aqui, que eu pergunto, Bira, o que a Regina Becker destoa do que o GICAI vem apontando, do que vocês apontavam já há 8, 10 anos atrás? Existe um destoar? Nenhum. Então, será que nós não devemos realmente sentar e ser ouvidos a respeito disso? A desembargadora, relatora do processo, Dr. Busnello, de 3.600 folhas, é um processo razoável. Eu advoguei 20 anos, eu não advoguei nenhum de 3.000 folhas. É um processo com 10 volumes. Esse processo, a desembargadora viu algumas omissões do pedido e ela se deu o trabalho de estender, não poder fazer um julgamento ultra petita, mas ela deu advertências, e que se nós fizermos um suscitar dúvida, um agravinho retido, um embarguinho de declaração, ela vai perguntar o que ela quis dizer aqui, por que ela colocou uma ressalva na folha 14 do acórdão, dizendo que uma só cadela pode originar indiretamente 67 mil cães. Então, se a nossa lei de 2013, com a vacância, entrou em vigor em 2014, quantos animais a Prefeitura Municipal de Juiz castrou nesse período? Eu vou responder, nenhum. Fez alguns convênios pífios, que foram extremamente caros e que nós não mais aceitaremos. Nós não queremos convênios para castração, nós queremos a nossa clínica. O prédio da FEPAGRO, desde 2013, está nos documentos, eu mandei para vossas senhorias um rol de 30 documentos, entre publicações de jornal de imprensa local e documentos colacionados pela Prefeitura no processo da ação civil pública, onde os prefeitos da época dizem que aquele local será o novo canil. O prédio da FEPAGRO foi pedido para o Estado para ser o novo canil. O prédio da FEPAGRO foi pedido para o Estado para ser o nosso centro de controle de bem-estar animal. A palavra CCZ, usada e rebatida na gestão passada, e agora, até então, como uma bengala, é única e simplesmente para nós termos acesso às verbas da saúde, porque o Centro de Controle de Zoonoses pode pegar verbas do Ministério da Saúde, que é o principal gargalo da questão animal, se for relacionado única e exclusivamente ao meio ambiente. Fica difícil de conseguir mais verbas, porque a história de castrações é recente, não há uma previsão no meio ambiente, a legislatura do meio ambiente até então, até serem atualizadas, elas não alcançam, não abrangem a questão de castração animal. Entretanto, o Ministério da Saúde já prevê portarias com valores gigantescos. Em 2014 tinha portaria que o juiz poderia ter pego 1 milhão, simplesmente não pegou, não pediu. Então, não há mais uma observação a respeito do que a desembargadora diz no acórdão. Ela fala a palavra Ijuí. Será que é para nós? Que as repercussões dos abandonos, maus tratos animais são uma questão ambiental em si, e que por si só afetam o direito à saúde quanto à transmissão de zoonoses. Portanto, afiguram-se adequadas e imprescindíveis as medidas propostas no pedido, que seria a instituição de uma política permanente de castração local, especialmente no que se considera a situação problemática, muito verificada quanto ao abrigamento, senhores. Nós precisamos abrigamento. O pai que não educa a filha, cria o netinho, dizia o meu bisavô. Então você não quer ter um netinho? Educa a tua filha. Então, se nós não queremos recolher milhares de animais na rua, castremos. Uma castraçãozinha de custo 60, 80 reais, feita dentro do nosso ambulatório, do nosso centro de bem-estar animal, vai evitar uma ninhada de 7 filhotes. Os 7 filhotes precisam 3 doses de vacina cada um, e mais 7 castrações. Então, de 200 reais, nós vamos para 1.800, se uma cadelinha ficar para trás. Então, a política para ser implementada, nós temos que visualizar
Aí o Ministério Público faz gracejo em dizer, cobrar de vereadores, da vereadora Luciana, quantos animais tem em Ijuí? 2009 é um levantamento de 30 mil animais, o Ijuí tem levantamento em torno de 50 mil animais. Não existe como fazer uma contagem exata. Nós precisamos abrir a porta do nosso centro de bem-estar animal. Abre a porta, abre o serviço, a demanda se ajusta. Se tiver muita gente precisando de serviço, pedindo serviço, se contrata mais um veterinário emergencial. Chico, veterinários, nós precisamos, a vaga existente hoje foi jogada na nossa cara, que se a veterinária não está castrando é porque o edital foi feito lá em 2014, 2015 e foi a nosso pedido. Sim, nós pedimos. Só que o critério de contratação lá estava defasado. Então, se o critério está defasado, simplesmente risca essa vaga e contrata outro veterinário. Ou nós vamos ficar, não temos patrola no município, mas em 2020 tinha uma patrola, nós tínhamos um patroleiro. Vendeu a patrola, não tem mais patrola, nós vamos aposentar um patroleiro na função de patroleiro? Ou vamos demitir ele, porque não tem mais função? Então, se nós temos um veterinário que não se dispôs a castrar, como a vereadora Dami confirmou pessoalmente, que ela disse que não iria castrar, ela está no cargo desde 2015, não castrou um animalzinho. Nós temos 25, 30 clínicas na cidade que castram. Qual é o custo para implementar a clínica? O local lá está pronto. O projeto inicial lá foi modificado. A veterinária Andressa, que era coordenadora, secretária da pasta anteriormente, elaborou um projeto detalhado. Foi alterado o projeto, foi alterado o local de abrigamento dos animais, para que se dissesse que lá era um CCZ e daí não precisaria acolher animais. Só que o Ministério da Saúde, que preceitua quais os quesitos do CCZ, recomenda, impõe o local de gatis e canis com solário, local para visitação pública, acesso à população para interesse e viabilidade de adoções. Então, amanhã aguardamos ansiosamente o posicionamento do Executivo a respeito de nós vermos implementados uma política permanente de castração. Até porque a própria desembargadora, finalizando, isso tudo que eu estou lendo da desembargadora está em 2 parágrafos do acórdão de 15 folhas. Logo, deve o réu ser condenado, o réu é o município de Ijuí, pessoal. Adotar medidas que visem a regularização do dano ambiental e proporcionar o bem-estar dos animais abandonados localizados em seu território. Como é que propicia o bem-estar de um animalzinho que está com a perninha quebrada na rua? Espera que algum cidadão recolha? Ou é responsabilidade do município? São dezenas, centenas, né? Lembrando ainda que o projeto, aqui na nossa lei, artigo 42 da nossa lei, ele diz que o programa permanente de controle reprodutivo de caninos e felinos pode ser estabelecido com o desenvolvimento a critério do município. Artigo 33. O programa permanente de controle reprodutivo de caninos e felinos possui a finalidade de reduzir a taxa de crescimento de população. Então, a proposta do prefeito de castrar 1.000 animais, se nós temos 30 mil, se nós temos 1.000 castrações, nós não castramos 29 mil. Esses 29 mil vão reproduzir, vai diminuir a população ou vai aumentar? Então, gente, a proposta que eu tentei apresentar, passei dezenas de mensagens no WhatsApp para o prefeito, implorei para o prefeito, implorei para falar com a coordenadora, não fui atendido, não foi ouvido. Nós temos que fazer a nossa clínica castrar 30 animais por dia. É 100% viável com 2 veterinários castrarmos 30 mil bichinhos todo dia. E aí, aquela cachorrinha que passou, que entrou no cio, que furou a sequência, ela pode entrar no mutirão, que nós, ONGs, a sociedade, os protetores, os voluntários, podem fazer o suplemento, então, daquela castração, daquela condição, para que não tenha aquela ninhada indesejada. Se nós fizermos uma campanha de castrar 20 animaizinhos por dia, a perspectiva, a matemática, para 2 veterinários com técnicas modernas, como os veterinários que castram para a Luciana, para o Alexandre, para o Bira, para os cidadãos, castram em torno de 6 bichinhos por hora. Então, 2 veterinários castrariam 50 animais por dia. Mas vamos tirar 1 hora de descanso, vamos tirar de 6, vamos colocar 3 por hora, que nós conseguimos castrar 30 animais, 25 animais por dia. E resolver o problema da superpopulação animal. E isso não é para 1 ano, não é para 2, não é para 3, mas em 5, 6 anos, nós impactamos sim. Nós mudamos a realidade, o sofrimento dos animais, a problemática, e tiramos o endividamento de dezenas de pessoas da nossa comunidade que estão arcando com o problema. Aqui, desculpa, presidente, aqui é a casa, é a hora de nós resolvermos o PPA.
Porque depois a desculpa, inclusive, de forma leniente, o Ministério Público diz: mas a prefeitura não tem dinheiro. Nós estamos ouvindo isso desde 2013. Então agora não vale mais. Esse não vale mais. Esse argumento de não ter dinheiro não vale mais. A partir desse PPA, eu quero fazer uma sugestão aqui, uma provocação, aliás, não sei como é que posso chamar esse pedido, mas na pasta do meio ambiente, então o 1.300.000 que está destinado para a causa animal, eu peço a complementação com o valorzinho de 3.500.000 da mesma pasta do meio ambiente, que é a recuperação do antigo aterro sanitário. O local lá trata-se de mais ou menos 1 hectare de terra, que hoje está com o mato praticamente tomado, não tem um morador próximo, não tem um animalzinho, não tem uma vaquinha, não tem apenas os pássaros de lá. Qual é o impacto que tem isso na sociedade se nós deixarmos isso como uma segunda prioridade? E atacarmos, então, esses 3,5 milhões, transferir imediatamente, direto para o plano das castrações e termos, então, 4.800.000 e implementarmos uma política efetiva verdadeira. E abraçar e enfrentar isso com galhardia, com verdadeiro intento social e cidadão. A conversa que eu tive com um servidor da pasta me disse que não, esse valor era imexível, porque ele é um cumprimento de uma sentença transitada e julgada e por determinação do promotor. Senhores, é o mesmo promotor que tem a sentença também vencida, também transitada e julgada, sobre a castração e a política dos animais. Então, os animais que estão na rua, doentes, provocando doenças, disseminando doenças, sofrendo, fazendo despesas para os cidadãos, com o abaixo-assinado que eu passei para vossas senhorias, com 6.300 assinaturas. Eu desafio o promotor, eu desafio vossas senhorias a estabelecerem uma reunião e perguntarmos para a sociedade: qual a prioridade? 3,5 milhões no lixão ou deixarmos aquilo por uma prioridade 2, tendo em vista a pandemia, que aumentou a problemática dos animais, aumentou o problema do cidadão com baixa renda. E nós estamos pagando isso muito caro, com sofrimento psicológico, com a sociedade vendo os problemas se reproduzindo de forma absurda. Nós não temos como aceitar essa condição. Então, pessoal, eu peço encarecidamente ao pessoal da Comissão do Orçamento, que vai votar, que vai, se pode se mexer no PPA, que se faça esse chamamento, eu participo, chamemos o promotor de justiça da Vara do Meio Ambiente, se for o caso, que ele faça a autorização expressa da remoção, da alternância desse valor, porque são 6.300 assinaturas, inclusive do prefeito Andrei Cossetin, que era vereador, e que assinou o pedido de que o local era para ser transferido, batizado por ele, o antigo canil de Ratil, na companhia do Dr. Busnello. Uma visita que fizeram. O prefeito Andrei apelidou o local de Ratil, da condição que era. Entretanto, estranhamos que a companhia, que a manutenção da equipe do Ratil se fez mantida, com todos os nossos apontamentos de que deveríamos ter uma equipe mais qualificada. Eu acho que, peço desculpa pelo excesso e agradeço a participação. Eu acho que a gente faz cidadania. Os voluntários, protetores, a vereadora Luciana, o vereador Beto sempre foi solidário, a vereadora Rosane, enquanto vereadora, outros vereadores aqui, Muta, e todo mundo sempre foi solidário, só que agora nós precisamos mexer de verdade no PPA, porque eu digo para vocês, a gente vai mexer, vai discutir, vai suscitar para o judiciário se o processo que se arrasta, que tem 3.300 folhas, sentença transitada de julgado, se ele tem prioridade ou não. E se vai trancar o dinheiro no orçamento geral da prefeitura para fazer o cumprimento. Só que aí nós vamos apresentar um projeto lindo, maravilhoso, gigante, ele pode custar 10 milhões. Se ele custar 10 e o juiz mandar trancar o dinheiro, aí eu não sei como é que essa casa, como é que o prefeito vai se virar, como é que o Chico vai se virar para fazer os encaixes. Então, vamos fazer uma coisa séria. Vamos começar a castrar. Não dá para contratar veterinário agora, esse ano? Dia 1º de janeiro de 2022, os animaizinhos estão todos lá prontinhos, limpinhos, de banho tomado, esperando os veterinários contratados emergencialmente para começar a castrar dia 1º de janeiro de 2022. Que é o veterinário que se é permitido só em 22, que até lá organizemos o local, planejemos... Alexandre. Sim, senhor, me desculpe. Por favor, seu tempo já esgotou. Obrigado. Faz 5 minutos, me Muito desculpe. obrigado. Tá? Muito obrigado, desculpe o excesso.